Identidades sociais e culturais. Neste trabalho, abordaremos os seguintes tópicos: identidade, Revolução de 1968, identidade no debate da sociologia, identidades sociais ontem e hoje, identidades dos jovens e identidade brasileira. Ser jovem hoje é mais difícil do que antigamente? Por quê? O que significa ser jovem no Brasil nos dias atuais? Será que as respostas dessas perguntas seriam as mesmas em qualquer parte do país? Refletir sobre essas questões é um dos temas da sociologia, ao qual damos o título de identidade e discutiremos a partir de agora. Identidade. O que é? Quando ouvimos, pensamos ou falamos sobre identidade, vem à tona na nossa mente o documento RG, o qual portamos e que contém nossos dados pessoais, foto, cor presente na foto, nome, filiação, data de nascimento, origem, enfim, vários dados exclusivos de cada pessoa. Em uma visão difundida pelo senso comum, significa que, a partir desse momento, podemos ser reconhecidos como membros da sociedade, como um indivíduo singular que não tem igual, como um sujeito participante da vida social, com suas características específicas. Podemos dizer que o RG, na verdade, é o nosso primeiro documento, pois a certidão de nascimento, que é expedida pelo cartório ao nascermos, é um documento dos nossos pais que afirmam e declaram ao mundo a nossa existência, reconhecendo-nos como seus filhos. Mas, para a sociologia, falar em identidade é muito mais complexo do que podemos imaginar. A nossa identidade formal, anunciada pelos dados, é apenas a nossa estampa, uma casca, que esconde as nossas ideias, as nossas emoções, os nossos gostos, as nossas crenças, as motivações que temos e as aspirações que buscamos na vida. Todos estes e outros elementos é que formam de fato a nossa identidade, que nos transformam em sujeitos pertencentes a uma determinada época e lugar, inseridos em um tipo específico de sociedade, construída a partir de uma determinada história. Revolução de 1968. O maio de 1968 iniciou-se a partir das mobilizações realizadas por estudantes franceses na Universidade de Paris, em Nanterre. Foi um momento onde houveram grandes ondas de protesto através de manifestações estudantis que almejavam por reformas no setor educacional. Os jovens estudantes franceses tomaram as ruas de Paris com palavras de ordem e frases de impacto, tais como: "Sejam realistas, exijam o impossível. É proibido proibir. Abaixo a sociedade de consumo. A economia está ferida, pois que morra. Parem o mundo que eu quero descer. Antes de escrever, aprenda a pensar. A barricada fecha a rua, mas abre o caminho." A década de 1960 assistiu ao surgimento e ao sucesso dos Beatles e seus cabelos compridos, a permanente rebeldia dos Rolling Stones, a invenção da mini-saia, ao uso das drogas como forma de libertação do pensamento, da imaginação e da criatividade, e a disseminação do sexo livre, com a descoberta da pílula anticoncepcional. Ser jovem passou a significar, nesse contexto, a afirmação da luta por uma liberdade plena contra a caretice das gerações mais velhas, os pais e os avós, e contra todas as formas de opressão política, desde a sociedade de consumo ocidental, representada pelos Estados Unidos, até as ditaduras socialistas representadas pela União Soviética. Assim, a luta pelo amor livre associava-se às manifestações contra a guerra do Vietnã e contra o alistamento militar. A luta pela Revolução Socialista era combinada com a resistência à invasão soviética da Tchecoslováquia, que pôs fim às reformas políticas conhecidas como a Primavera de Praga. As manifestações estudantis que ocorreram em Paris se espalharam pelo mundo, atingindo cerca de 50 países. As bandeiras de luta eram semelhantes, mas também distintas. Enquanto em Nova York a luta pela liberdade não poderia ser dissociada da luta contra a guerra, aqui no Brasil a luta pela liberdade significava posicionar-se contra a ditadura civil-militar que se instaurara no país em 1964. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, o assassinato de um estudante secundarista, Edson Luiz, ocorrido em março de 1968, provocou diversas manifestações pelo país, culminando com a histórica passeata dos 100 mil na Cinelândia. Identidade no debate da sociologia. O sociólogo americano George Herbert Mead dizia que nós somos o que somos porque adquirimos ao longo da vida alguns traços característicos de nosso self por meio das interações sociais que estabelecemos com outros indivíduos. Numa tradução mais difundida, o termo em inglês self poderia ser entendido como si mesmo. Para Mead, entretanto, a ideia era concebida como uma referência à existência de um self social,
ou seja, significava que o indivíduo organiza uma série de atitudes sobre o meio social em que vive e tem condições de adotar. É a consciência que um sujeito tem de si mesmo, mas ele afirmava também que essa consciência só é possível se o indivíduo estabelecer contatos sociais. Não é uma coisa que nasce com ele ou é um fator biológico ou genético. O self, para Miade, apresenta duas características, o eu e o mim. O eu refere-se ao sujeito que age e o mim refere-se a como nos vemos através dos olhos de outras pessoas. Por exemplo, quando vamos a uma festa, sempre nos vestimos de forma adequada ao ambiente, pois sabemos que as pessoas podem nos julgar pela forma como nos apresentamos. Pois bem, se nos sentimos confortáveis e elegantes com uma determinada roupa, é porque gostamos de estar de um jeito e também porque sabemos que outras pessoas podem gostar. Miade diz, portanto, que o eu é a reação do organismo às atitudes dos outros, e o mim é a série de atitudes organizadas dos outros que alguém adota. Já para outro sociólogo, Evelyn Goffman, canadense, a vida social do indivíduo, por consequência sua identidade, pode ser entendida como representação teatral. Ou seja, a ação de um indivíduo em relação a outros não tem somente uma finalidade instrumental, não tem somente um objetivo de fazer algo, mas também é condicionado pelo modo como este sujeito quer aparecer diante dos outros. Goffman afirma que quando o indivíduo está diante de outro, ele tem muitas razões para tentar controlar as impressões que os outros têm dele e da situação específica dessa relação. Ou seja, podemos dizer que, para Goffman, o indivíduo e sua identidade são produtos de uma cena que é representada durante uma determinada situação. Como vimos, a ideia de identidade de Goffman é muito parecida com a de Miade. Em ambas, segundo eles, pode-se afirmar que os indivíduos assumem diversas identidades, dependendo de uma determinada situação social em que estes mesmos indivíduos se encontram. O sociólogo Stuart Hall apresenta três ideias muito diferentes sobre as identidades que se constituíram historicamente no Ocidente. A primeira identidade do sujeito, segundo Hall, teve origem do iluminismo, com base numa concepção de pessoa humana como um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado de capacidade de razão, de consciência e de ação. Essa ideia estava associada à afirmação da centralidade do homem. A segunda identidade que surgiu foi baseada na noção de um sujeito sociológico. Devemos entender como indivíduo que não tinha autonomia e autossuficiência do sujeito iluminista. No século XX, essa identidade começou a ser totalmente desmontada. Trata-se agora de um sujeito pós-moderno no qual coexistem diversas identidades simultâneas e até contraditórias, todas de caráter cultural. O sociólogo e professor brasileiro Juarez Deirel parte da ideia de uma condição juvenil, abordando tudo o que pode ser entendido como culturas, demandas e necessidades da juventude. A condição juvenil no Brasil manifesta-se em variadas dimensões. A primeira delas é a dimensão do trabalho. Este é um desafio cotidiano para muitos jovens e para outros é a garantia da própria sobrevivência. A segunda dimensão é a cultural, ou seja, eles são jovens, amam, sofrem, divertem-se, pensam a respeito das suas condições e de suas experiências de vida, posicionam-se diante dela, possuem desejos e propostas de melhorias de vida. A terceira é uma dimensão que pode ser chamada de sociabilidade. A turma de amigos é uma referência na trajetória da juventude. É com quem fazem os programas, trocam ideias, buscam formas de se afirmar diante do mundo adulto. Identidades culturais são construídas e desconstruídas de acordo com a época histórica, de acordo com os interesses políticos. Num país que apresenta extremos de desigualdade social e de concentração de renda, como é o nosso, não se pode falar da existência de uma determinada identidade cultural que unifique a maioria dos indivíduos. Podemos dizer que existem identidades de classe social ou de grupos sociais específicos. Assim, os jovens estudantes de uma escola pública no interior de Pernambuco apresentam características bem distintas dos jovens estudantes de uma escola privada frequentada pela burguesia paulistana.